Olá, bom dia a todos os alunos do Aula em Casa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa, estarei com vocês aqui falando um pouco sobre a formação do Canadá e também teremos aí os professores acompanhando vocês pelo chat, tá bom? Qualquer dúvida é só conversar aí com os professores. Então vamos olhar o conteúdo da nossa aula de número 203. Então aí a gente tem Geografia, onde iremos falar aí sobre a formação do Canadá, tá bom? Então a gente vai ver aí um pouquinho sobre a população, sobre a formação, o processo histórico, observar também alguns aspectos físicos dessa região. E aqui a gente já tem algumas imagens, né, para vocês observarem aí sobre essa região do Canadá, a maior porção aí desse território, né? A gente tem aí as temperaturas baixíssimas, né? A parte que não é ocupada, a gente vai observar onde a densidade demográfica ela vai ser menor nessa região do Canadá. Aqui a gente tem também um pouco da paisagem, né? Da vegetação aí dessa região. Então a gente vai iniciar vendo aí alguns dados sobre o Canadá. Então vamos observar aí um pouco sobre a extensão territorial, né? Aí nós temos o maior país da América, né? Quando a gente fala aí da América, a gente está falando sobre o continente americano, tá bom, gente? Então aqui a gente tem, olha, aproximadamente a extensão territorial aí do Canadá, tá bom? Como o maior país do continente americano. Aí a gente está envolvendo as três porções, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul, quando a gente fala aqui sobre a América. E aí nós temos a capital, né? Muita gente acaba confundindo a capital, que é Ottawa, por conta da densidade demográfica, gente. A gente vai ver mais à frente as regiões, né, que são aí mais povoadas, onde a gente tem uma maior concentração da população, tá? A gente tem Quebec e outras áreas com a maior população e aí algumas pessoas acabam confundindo. Ottawa também é bastante povoada e é considerada aí a capital. Aí nós temos também, dentro dessa região, uma monarquia constitucional, tá bom? Que a gente tem a monarquia, né, onde a gente tem a liderança da rainha Elizabeth, tá bom? Elizabeth II. E aí nós temos o primeiro-ministro que está aí ao lado para vocês observarem, né? O primeiro-ministro do Canadá, que vai ali administrar o país, que é o Justin Trudeau. Então, a gente tem o primeiro-ministro que vai ser diferente das outras monarquias, tá bom? Então, a gente tem dentro da monarquia constitucional o primeiro-ministro do Canadá. Aí temos os aspectos físicos, né, do Canadá. A gente vai conhecer aí um pouquinho sobre essa região, né? A gente pode falar sobre a questão do relevo, a questão climática, da região. Nós temos na porção oeste, a gente tem aqui essa divisão, a gente vai dividir na parte oeste, central e extremo norte. Na parte oeste, a gente vai encontrar a existência aqui dos recursos naturais, né? Então, aqui nessa área que vai ser explorada, que vai ser justamente, quando a gente fala do relevo, das áreas de montanhas, tá bom? Então, na porção oeste do Canadá, nós vamos encontrar a área com montanhas rochosas, né, onde a gente encontra um relevo com maiores altitudes, tá bom? E também a existência dos recursos naturais nessa região. Já na planície central, né, que inclusive ocupa aí uma grande parte da região, nós vamos encontrar também as pradarias e estepes. Então, a paisagem, gente, ela já vai mudando, tá bom? Nessa parte central, a gente já encontra uma vegetação de baixo porte, uma vegetação rasteira, né, que é a presença das pradarias e também dos estepes. Aqui nessa imagem acima, olha, a gente tem a porção oeste, né, que é a região montanhosa. Aí tem também o extremo norte, né? Nessa região do extremo norte é onde a gente já vai encontrar as temperaturas mais baixas, olha. Então aqui a gente tem o norte do Canadá, nós temos as temperaturas baixíssimas, né? E aqui a gente vai observar nessa região, depois do mapa,
a densidade demográfica, que ela já vai ser baixa, né? Então, como é muito frio nessa região, então a população ela ocupou mais a parte sul, que é inclusive a área mais próxima ali que faz fronteira com os Estados Unidos. Então a gente tem aí na imagem, tá bom? No extremo norte, as baixas temperaturas, né? A gente vai observar a imagem aqui ao lado, né? A gente tem aqui até a presença de alguns ursos polares e a vegetação também, olha. Então aqui a gente já tem a vegetação formada por tundra. Então a gente tem pradarias, estepes, tundras, as regiões montanhosas aí no Canadá. Aí vamos ver o clima, né? A gente vai observar o clima, a maior parte aí do território, né? A gente tem um clima continental frio, aí nós temos baixíssimas temperaturas, né? O que vai influenciar ali em toda essa região do Canadá, né? A população que ela vai se concentrar já mais nessa região do que no extremo norte, como a gente viu ali anteriormente, onde o clima ele já vai se caracterizar como clima polar, onde as temperaturas vão ser mais baixas ainda do que na porção sul, né? Onde a gente tem aqui o clima continental frio. Então, nessa parte aqui do extremo norte é onde nós temos a presença do clima polar, inclusive com temperaturas abaixo aí de 0 grau, né? Que são as temperaturas negativas. E aí a gente observa essa dificuldade, né? Com relação à povoação, a explorar os recursos da natureza, né? Então, essa exploração desses recursos naturais, a dificuldade já vai ser maior, consequentemente, a população ela vai se concentrar na região onde a gente encontra o clima continental frio, porque aqui nessas áreas, né, do extremo norte, a gente tem a presença do clima polar, onde as temperaturas são muito baixas. Aí temos também a hidrografia, né, que faz parte também dos aspectos físicos. Aí nós vamos observar as regiões dos Grandes Lagos, né, que compõem tanto essa parte sul do Canadá, como também ali a região dos Estados Unidos, né, que faz fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, que é justamente essa área onde a gente vai encontrar o maior quantitativo da população, que é quando a gente fala uma alta densidade demográfica. Quando vocês ouvirem falar aí, densidade demográfica, uma densidade demográfica baixa ou uma densidade demográfica alta, aí você já sabe que a gente está falando sobre o quantitativo da população por quilômetro quadrado, né? Quando essa densidade demográfica ela é maior, então significa que a quantidade de população ali por quilômetro quadrado ela vai ser mais elevada, tá bom? E aí a gente observa isso no Canadá. No extremo norte, a gente já sabe que a densidade demográfica ela vai ser baixa, e já na porção sul, ali mais ao sul do Canadá, a gente vai observar essa densidade demográfica mais elevada, tá? Uma densidade demográfica alta. E isso se dá pelas condições naturais, né? Pelas condições físicas aí do Canadá. E uma delas que a gente observa é a questão do clima, né? Do clima polar naquela região, naquela área do extremo norte. Aí temos a hidrografia. Nessa área também, gente, como a gente já vai ter as temperaturas mais amenas com relação aí à área do extremo norte, aí a população ela já vai se concentrar, né? Porque ela já tem ali recurso hídrico, que é no caso aí da região dos Grandes Lagos, né? Que já vai ali ser um atrativo quando a população ela vai colonizar essa região. E aí nós temos na hidrografia a região dos Grandes Lagos, né? Nessa área, e Rio São Lourenço aqui a oeste, né? Os rios Fraser e Columbia na parte sudoeste. Então, nessas áreas aqui, a gente vai encontrar uma maior concentração da população. Ainda na parte física, nos aspectos físicos, aí a gente vai comparar dois mapinhas, olha, para vocês observarem. Só para a gente ter aí mais ou menos uma noção do relevo, né? Aí a gente tem um mapa físico do Brasil. Aqui do Brasil a gente vai encontrar nessa região aqui a planície amazônica, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção. Aqui a gente já tem um relevo com altitudes mais elevadas, a gente já vai encontrar a área do Planalto. E aqui no mapa físico do Canadá, olha, a gente vai observar também as áreas mais rebaixadas e aqui, olha, nessa área, as áreas mais elevadas, que são as regiões aqui de
montanha, né? Então aqui o relevo ele já vai ter maiores altitudes do que na porção leste, né? Onde as altitudes, o relevo ele já vai mudar, consequentemente a paisagem também ela vai ser uma outra paisagem ali, diferentemente das áreas de montanhas, né? Das regiões montanhosas. Aí temos também o processo de formação, né? Falamos sobre os aspectos físicos, sobre o clima, relevo, vegetação, o que vai influenciar, gente, nesse processo de formação, né, da colonização. Imaginem vocês ali povoar aquela área do extremo norte, né? Teríamos bastante dificuldade de povoar aquela região. Então, se você, por exemplo, fosse escolher aí uma área ali do Canadá para morar, para povoar ali aquela área, provavelmente você não iria escolher aquela região do extremo norte, onde as temperaturas são muito baixas, já é uma área ali de maior dificuldade, o extremo frio na maior parte do ano daquela região. E já na parte sul, já tem ali uma paisagem diferente, com rios, as temperaturas são mais elevadas, mais amenas, né, como a gente chama, o relevo também ele já vai ser propício ali para povoar. Então, se você pudesse escolher ali uma área, provavelmente eu não escolheria essa parte do extremo norte, né? Principalmente para visitar, né, gente? A não ser que você ali queira conhecer o frio mesmo do Canadá, aí a gente vai apenas para conhecer, né? Ali pelo turismo, mas para morar, provavelmente a gente não escolheria, principalmente a gente, né, que já está acostumado aqui mais com o calor da nossa região. Aí nós temos no processo de colonização, né, de povoamento, a gente tem aí os dois países, a França e o Reino Unido, né, que vão povoar aí essa região. Aí a gente tem alguns marcos que são 1608 e 1642 no Canadá, né, a fundação da cidade de Quebec, as margens do rio São Lourenço, né, o que vai aí implicar também nessa maior densidade demográfica, e em 1642 a fundação de Montreal e também a expansão pelo interior, né? Então a gente já tem aí todo esse processo de povoamento nessas outras regiões. 1791 também um outro marco, né, que é a divisão entre os protestantes e os católicos, né, nesse período de 1791, que influencia também nesse processo de formação da região, onde a gente tem a parte do Alto Canadá, os ingleses, né, que é a atual Ontário hoje, e o Baixo Canadá, os franceses, que é a região aqui de Quebec, né? Então a gente tem aí nesse processo de formação a unificação pelo Reino Unido e expansão aí para o Oceano Pacífico, povoando essas outras regiões aí do Canadá, né, que é a porção mais ao sul aí do Canadá. Dentro desse processo de formação também a gente tem aí esse povoamento, né, essa colonização dessas regiões. Aí a gente vai observar a população. Aí a gente tem um dado, né, aproximadamente da população, lembrando que a gente tem aí a última censo, né, podemos dizer, dessa região de 37,02 milhões de habitantes em 2018, né, distribuídos aí de maneira irregular, como a gente observou, que a maior parte da população vai se concentrar na porção mais ao sul. Aí a gente tem a maior concentração da população na fronteira com os Estados Unidos e a menor concentração, que é justamente no extremo norte, né, onde a gente vai encontrar as temperaturas aí mais baixas. E aqui a gente tem duas imagens, a região de Quebec e Toronto aí para vocês conhecerem, né, nesse processo de formação, que é inclusive onde a gente vai encontrar também a maior concentração da população. Aí temos um mapinha também para vocês observarem, olha, que é justamente essa região aqui mais ao sul, né, que é onde a gente vai encontrar aqui, olha, vou colocar aqui uma setinha, aqui a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, que é essa região aqui de Vancouver, né? A gente tem algumas outras cidades, como Regina, Winnipeg, que são as áreas aí densamente povoadas, né, do Canadá. Aí também a gente observou, né, a população
a maior concentração da população, né, com 62% dela distribuídas aí nessa região mais ao sul, né, justamente nessa região de fronteira com os Estados Unidos. Aí temos as principais cidades aí para vocês observarem, né? A gente tem a região central, que é composta aí por algumas cidades, né, de Winnipeg, Regina, Vancouver, na costa oeste, que foi aquela região que eu circulei para vocês anteriormente, né, da parte mais povoada, onde a gente vai encontrar uma alta densidade demográfica, né, devido aí a toda essa questão aí dos aspectos físicos do Canadá. Então, esse foi aí um pouquinho das informações, né, algumas informações do Canadá, para a gente aprender aí um pouco. E agora vamos aí à nossa atividade da DLI. Muito bem, temos aí duas questões para vocês responderem, aí vocês vão identificar na primeira questão as características da capital canadense, aí você vai marcar qual é a capital. E na segunda questão, a gente tem algumas informações, onde vocês vão colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vou deixar aí um tempinho para vocês irem respondendo no chat e aí daqui a pouco eu retorno para fazer a correção.
Muito bem, estou de volta agora para fazer aí os comentários, aí a correção da nossa DLI. Então vamos aí à primeira questão, né? Então coloquei aí a questão de número 1, localizada na porção leste da província de Ontário, às margens do rio Ottawa, uma importante via fluvial que forma a fronteira entre Ontário e Quebec. Essas características são da capital canadense. Aí você iria marcar qual é a capital. Aqui a gente já colocou algumas informações, né, que foi referente aí aos aspectos físicos, a hidrografia, a área onde a gente vai encontrar aí uma alta concentração demográfica, né, densidade demográfica da região. E essa região é conhecida como, aí nós temos a alternativa D, que é Ottawa, tá bom? Então aqui a capital. E a gente viu algumas outras regiões, né, de Quebec, Toronto, Vancouver e também Montreal, tá bom, gente? Que são áreas também com alta densidade demográfica, justamente nessa região aí dos Grandes Lagos, onde a gente vai encontrar aí as principais vias fluviais dessa região. Aí temos alguns comentários, né, com relação aí à formação, né, o período de declaração aí da capital do Canadá em 1867, que foi Ottawa, né? Eu coloquei para vocês que algumas pessoas acabam confundindo devido à concentração demográfica, né? A população que vai se concentrar ali mais em outras regiões na porção mais oeste ali do Canadá, tá bom? Então, aí a gente tem a população aí de Ottawa, Gatineau, que vai formar aí uma região metropolitana, né, que é justamente a formação de duas áreas ali onde a gente encontra uma alta população, né, formando a região metropolitana ali dessa área com mais de 1 milhão de habitantes, tá bom? Aí temos também a questão 2, né? Na questão 2, vocês iriam julgar se essas questões elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Aí na letra A, a gente tem Toronto e Montreal, são cidades importantes para ali a região da costa oeste do Canadá. A gente viu que essas duas áreas, gente, Toronto e também Montreal, a gente tem ali cidades importantes não da costa oeste do Canadá, tá bom? E sim da parte ali da região dos Grandes Lagos. Então a gente tem aqui nessa informação, ela vai ser falsa. E daqui a pouco a gente observa os comentários. Na alternativa B, o Canadá ele possui influência política e cultural apenas da França, que a gente viu também, a gente tem ali a área do Reino Unido, né, que também vai influenciar. Aí sendo o único idioma falado no país até hoje, aqui a gente tem falso também para essa alternativa, a frase aí da alternativa B, tá bom? Na letra C, apenas a capital Ottawa possui densidade demográfica de 200 habitantes por quilômetro quadrado. A gente também viu que essa alternativa ela é falsa, porque a gente também tem outras regiões com uma densidade demográfica mais elevada. Então aqui a gente tem a densidade demográfica, né, em outras áreas do Canadá que também são mais altas, mais elevadas. Então a gente também tem aí falso. E na D, a maioria da população canadense está localizada nas áreas próximas à fronteira, que a gente viu que isso é verdadeiro, né, que é na porção mais ao sul. Logo a gente tem aí nessa parte dessa região as fronteiras ali com os Estados Unidos, tá bom? Então aí apenas a alternativa D que é verdadeiro. Na A gente tem Toronto e Montreal, né? Elas vão ser cidades importantes aí tanto para aquelas regiões dos Grandes Lagos e também o Vale do Rio São Lourenço, tá bom? Então aqui a gente tinha ali na alternativa apenas para algumas áreas, né? Então nessas duas regiões. Aí o Canadá, ele possui influência ali, a gente tinha apenas da França, né? A gente então tem a influência política, né, pela monarquia, a influência cultural da França e também do Reino Unido, né? Então aqui a gente viu ali que estava apenas da França e faltou inserir ali
o Reino Unido. Então, sendo os dois idiomas falados ali no país até hoje, tanto o francês quanto o inglês, tá bom? Que vão influenciar na região. E na C, as regiões dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço, que vão possuir ali a densidade demográfica de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente já sabe que essa densidade demográfica ela vai ser elevada para essa região do Canadá, onde, consequentemente, a gente tem ali a maior parte da população. E na D, a maioria da população canadense está localizada ali nas áreas próximas à fronteira com os Estados Unidos, né? Que é onde a gente vai encontrar, nessa região aqui, nessa área, as regiões que a gente viu aqui, dos Grandes Lagos e também do Vale do Rio São Lourenço, tá bom? É onde a gente encontra a maior parte da população aí no Canadá. Então, na questão de número 2, a gente já tem bastante informação aí para a gente relembrar o conteúdo que foi passado aí para vocês da nossa aula, sobre a formação do Canadá, aí a presença do Reino Unido, a presença da França. Aí vimos também sobre a questão do povoamento, né, da densidade demográfica. Por que que a população ela se concentrou mais ao sul, né? E isso se dá às características físicas dessa região, né? Então a gente tem na parte mais ao norte do Canadá, ali as temperaturas mais baixas, né? Uma área ali de difícil acesso, as questões naquela região, então a população acabou se concentrando na parte mais ao sul, onde as temperaturas são mais amenas. Então essa foi a nossa aula do Canadá, espero que todos tenham gostado, uma boa aula aí para vocês, uma boa continuação e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.